Olha o terceirão aí, gente! Terceirão do estado do Paraná, recordista em inscrições para o Enem 2020. Aí eu valorizo, hein? Mas muita calma nessa hora aí, o professor Laércio não está abandonando vocês, hein? Eu sou o professor Vladimir e estarei com vocês aqui em algumas aulas de geografia. E antes do tema da nossa aula de hoje, aula de número 39, vamos aos recadinhos importantes aí. Primeiro recado importante, assista às aulas Paraná Enem. Segundo recado, acesse o Google Classroom, realize as atividades, teste seus conhecimentos e marque sua presença. Terceiro e também muito importante, tire suas dúvidas com os seus professores. E se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, procure a sua escola e retire o material impresso. E o tema da nossa aula de hoje, cavem suas trincheiras, aliem suas tropas, porque nós vamos à guerra. Vamos fazer uma retomada sobre a geopolítica do Oriente Médio. Vamos aos objetivos da nossa aula, né? Vamos ver qual será o nosso alvo de hoje. Vamos retomar e revisar conteúdos relacionados ao Oriente Médio, trabalhados durante o segundo trimestre. A questão Israel-Palestina, a questão dos iraquianos, a Primavera Árabe, ocorrida em 2010, os conflitos na Síria e a guerra no Afeganistão. Vamos dar início aqui ao Oriente Médio fazendo um resgate histórico, uma contextualização histórica, né, de uma região considerada importantíssima para a história da nossa humanidade, a Mesopotâmia, ou a Terra entre rios, os povos que habitaram aqui entre os rios Tigres e Eufrates. Aqui foram elaboradas leis, nasceu a escrita, a configuração das cidades, uma cidade chamada Uruk, que depois deu origem ao Iraque. E temos aqui o detalhe do mapa de Gazur, né? O mapa mais antigo do mundo, que tem aproximadamente 4.500 anos, retratando essa região importante entre os rios Tigre e Eufrates. Um pouco dos aspectos gerais aqui, o que seria o Oriente Médio, né? Conta com 7,2 milhões de quilômetros quadrados, tem quase 250 milhões de habitantes, divididos em 15 países. Então, o que é o Oriente Médio? Se a gente lançar um olhar aqui geográfico, né, podemos dizer que o Oriente Médio faz parte da Ásia e da África. Aí, se um olhar geopolítico, né, eu posso dizer que eu tenho todos esses 15 países e mais o norte da África, formando o mundo árabe. E numa visão eurocêntrica, numa visão europeia, o Oriente Médio, que é um nome recentemente dado para essa região, que fica entre o Oriente e o Extremo Oriente. Ficaria no meio aqui, seria o Oriente Médio. Aqui no mapa político, né, foi o berço das principais religiões monoteístas, ou abraâmicas, o catolicismo, o islamismo e o judaísmo. Divididos nesses 15 países aqui, nós temos mais de 30 povos, 20 idiomas falados, uma multiculturalidade gigantesca, né? Nós temos diferenças étnicas, religiosas, econômicas e por aí vai, a área considerada de maior conflito no planeta Terra. Aqui as cidades sagradas, né, de Meca e Medina, onde há a peregrinação dos praticantes das 3 maiores religiões. Essa cidade é sagrada para as 3 religiões. Hoje, é claro, como em quase todos os lugares do mundo, a Arábia Saudita restringiu o acesso a Meca e Medina devido à pandemia do coronavírus. Então vamos em frente. Outro objeto de interesse, outro produto de interesse lá, né, sabido de todos nós, é o petróleo. A região conta com a extração de 30% do petróleo que é utilizado no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, dos 10 países, dos maiores produtores de petróleo do mundo, os 5 primeiros estão aqui no Oriente Médio. É a Arábia Saudita, o Irã, Iraque, o Kuwait e os Emirados Árabes. Tem as maiores reservas do mundo. Pela região ser cercada por mares também, e estreitos e passagens, né, também se tornou uma rota comercial importante para o escoamento do petróleo. Aqui tem um mapa dessas rotas comerciais, né, a saída do petróleo, que sai aqui pelo Golfo Pérsico, também é uma região muito disputada pelas potências mundiais, né? Sai diretamente, entra por aqui, passa pelo Canal do Suez, sai pelo Mar Mediterrâneo e o petróleo vai escoar para o lado ocidental. E também escoa através de dutos, de tubulações, o petróleo também é escoado lá.
Então, por que uma região estratégica? Porque você sai do Golfo Pérsico com o petróleo, dá a volta, entra no Mar Vermelho, passa o Canal dos Suez e faz o escoamento ali da produção. Senão você teria que fazer toda essa volta aqui. Então corta-se o caminho, o transporte fica mais barato. Aí vamos partir para o outro assunto polêmico, né, que foi a criação do Estado de Israel. Nós temos aqui um mapa do plano de partilha da ONU, em 47, né, que determinaria o Estado palestino, aqui, e o Estado judeu em amarelo, a área dividida. Atualmente nós temos essa situação aqui. A área sob o controle palestino diminuiu consideravelmente, né, ao longo dos anos. Aqui nós temos uma área que tem um controle civil palestino, mas é controlada militarmente pelos israelenses, e a área controlada por Israel. A origem do conflito, né? A criação do Estado de Israel foi aprovada na Assembleia da ONU em 47, né? E teve a participação do Oswaldo Aranha, que era um diplomata, um político brasileiro, né, que presidiu a sessão e fez um lobby, né, uma campanha para a criação também do Estado de Israel, e inclusive foi até indicado em 48 ao Prêmio Nobel da Paz. E essa criação do Estado de Israel realmente foi proclamada por Ben-Gurion em 14 de maio de 48. Esse gesto de criar o Estado de Israel, né, foi considerado um gesto isolado pela comunidade internacional, como se quisesse estar dando uma compensação aos judeus pela humilhação sofrida no Holocausto, né, na tentativa do genocídio dos judeus. Mas aí nós temos a região de Israel aqui. Os judeus foram expulsos de lá, ficaram milenária essa disputa, eles foram expulsos, a terra ficou dominada nessa região pelos turcos otomanos por séculos, né? Até que no século XIX, um jornalista, o Theodor Herzl, lançou as bases desse movimento sionista. O que é esse movimento sionista? Sionista vem de Sion ou de Sião, a terra de Sião ou a terra prometida dos judeus, né? No dia 11 de maio de 49, Israel finalmente foi admitido como membro da ONU. Mas essa região ficou sobre o domínio de vários povos durante muito tempo, né? E os judeus decidiram retomar essa terra, essa Sião, essa terra prometida. Aqui algumas fases desse retorno dos judeus, né? O Israel vence a guerra contra os países árabes que não aceitaram a criação do Estado de Israel, né? Foram atacados pela Síria. A conquista do deserto do Sinai, depois, na Guerra dos 6 Dias, já em 67, em apenas 6 dias, Israel ocupou quase toda a região, né? Ocupou a faixa de Gaza, Cisjordânia, as colinas de Golã, né? As colinas de Golã também têm uma característica interessante, onde há a presença de água aí na região, né? Essa disputa ela já ultrapassa até a religiosidade, né? Ela já vai para questões econômicas, para questões de recurso natural, né? Acabou indo além só da disputa religiosa que vem lá da história dos hebreus. Então vamos lá, o nosso primeiro questionário, vamos ler aí, um Enem aí, vamos fazer Enem. Número 1, a situação demográfica de Israel é muito particular. O que é a situação demográfica? A situação da população. Desde 67, lá da Guerra dos 6 Dias, a esquerda sionista, o pessoal mais tradicional, afirma que Israel deveria se desfazer da região da Cisjordânia e da faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. O que eles pensavam? Vamos nos desfazer porque a gente não está conseguindo que esse povo se renda, né? Devido à taxa de nascimento dos árabes, né, dos palestinos, ser muito mais elevada, a anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de 1 ou 2 gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. Então, diante do texto, a preocupação apresentada nesse texto revela um aspecto da condução política desse Estado identificado ao ou a abdicação da interferência militar em conflito local, busca da superioridade étnica sobre o espaço nacional, a admissão da participação proativa em blocos regionais, o rompimento com interesses geopolíticos das potências globais ou o compromisso com as resoluções
emanadas dos organismos internacionais. Vamos lá, um questionário para vocês, reloginho na tela. Vamos lá, pessoal, estamos de volta, então vamos à correção do nosso primeiro questionário. Nós vimos o texto aqui sobre a situação demográfica, sobre questão étnica. Então, a preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condição política desse Estado, de Israel, identificado ao letra A, abdicação da interferência militar em conflito local. A população ali tem a ver com isso. É bom que você vai lendo e já vai eliminando algumas respostas. Busca da superioridade étnica sobre o espaço nacional. Opa, será que seria essa a resposta? Sim, a resposta é a letra B. Então, qual é o interesse dessa esquerda sionista? Que Israel abandone a Cisjordânia, e as colinas de Golã devido à presença dos árabes. E os árabes têm um crescimento da população, né, muito mais rápido, uma taxa de natalidade maior, e acabariam sendo a supremacia étnica da região. E esse não é o interesse de Israel. Vou falar um pouquinho agora sobre os acordos de paz, né, que houveram entre Israel e a Palestina. Nós temos um último aí, vamos falar daqui a pouco sobre ele, mas foram aproximadamente 10 acordos de paz já tentados na região. Uma das características principais desses acordos, eles sempre foram mediados, ou a maioria deles, por presidentes americanos. Por que será? Por que os Estados Unidos têm tanto interesse, né, na mediação do conflito Israel-Palestina? E o Trump, agora, o último presidente dos Estados Unidos, ele anunciou um acordo de paz histórico entre Israel e os Emirados Árabes. O compromisso mediado por Washington prevê a suspensão da anexação de territórios palestinos. Então, os territórios palestinos seriam devolvidos. O pacto foi oficializado por um telefonema entre o Trump e o primeiro-ministro israelense, o Netanyahu, e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Mohammed bin Zayed Al Nahyan. E espera-se que esse acordo seja cumprido. Mas a história, infelizmente, a história recente desses acordos mostra o contrário. Os acordos são firmados, teoricamente, os líderes se encontram com os presidentes americanos, mas ao menor sinal de tensão na fronteira, na faixa de Gaza, infelizmente o conflito retorna. Israel acaba atacando os palestinos, ou acontece o contrário, e infelizmente a região não chega a um consenso. Aqui em relação aos palestinos, né? A Palestina chamava-se Canaã, lá na história dos hebreus. Os cananeus dominaram por mais de 1000 anos a região. Daí nós temos uma linha cronológica aqui interessante. Antes de Cristo, em 1500, a chegada do povo hebreu com as 12 tribos. Davi, o rei Davi, que uniu essas 12 tribos, e aí que a gente já começa esse conflito. Em 922 a.C., o reino foi dividido em dois, o de Israel e de Judá. Na era cristã, já depois de Cristo, a Palestina fazia parte do Império Romano. Os romanos invadiram, expulsaram, né, os judeus. Por volta de 300 depois de Cristo, os cristãos dominaram o leste do Império, que incluía a Palestina. E aí, finalmente, os árabes muçulmanos invadiram a região no século VII e dominaram a maior parte do tempo até o século XX, ou até a criação do Estado de Israel, assim que se constituiu o povo palestino. Vamos agora para a questão do Iraque, né? Vimos lá no início da aula, que é uma área de interesse da história da humanidade, né? A região entre os rios, a Mesopotâmia. Foi ali, né, que eu comentei com vocês que a humanidade começou a ler, escrever, criar leis, viver em cidades sobre um governo organizado, nomeadamente Uruk, a partir do qual foi criado o nome Iraque. É interessante pensar também que nós temos, a gente está falando aqui dos árabes, nós brasileiros temos uma influência muito grande da cultura árabe, né? Porque os árabes, os turcos, os otomanos dominaram por muito tempo a Península Ibérica, né? E também deixaram lá a sua cultura, que foi transmitida depois para nós aqui, os brasileiros. Então, o Iraque faz parte aqui do Golfo Pérsico, também, né? Tem vários outros países, o Kuwait, os Emirados Árabes, o Catar, todos têm saída pelo Golfo Pérsico. Aqui são mais de 25% do petróleo mundial e possui mais da metade das reservas comprovadas de petróleo. A região
hoje enfrenta vários conflitos, né, segundo estudiosos, muito mais pela questão do petróleo do que dessas questões históricas, né, dos califados ou do domínio dos territórios por esse ou por outro povo. Hoje o olhar aqui é de interesse internacional, principalmente das grandes potências ocidentais. E isso, lógico, causou vários conflitos ao longo do século XX. O Iraque passou por 3 guerras, aí a guerra do Irã e Iraque, em 79, uma revolução islâmica. Aí a gente já entra numa questão étnica, né? Você tem os iraquianos sunitas e os iranianos são xiitas, né? São denominações diferentes do Islã. E a queda do Shah Reza Pahlavi no Irã, o Saddam Hussein aproveitou essa instabilidade política e atacou o Irã, sem aviso prévio, de surpresa, né? Promoveu ataques ao Irã. Essa guerra durou 8 anos, né? Teve a mediação dos povos europeus, dos Estados Unidos, até chegar a um convencimento dos povos do Irã e Iraque e assinaram um acordo de paz em 1988 somente. Depois veio a Guerra do Golfo, em 90, o Iraque, liderado pelo Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Na verdade, o Iraque tinha uma dívida muito grande e estava cobrando do Kuwait a exploração em terras iraquianas, a porcentagem que lhe cabia. E o Kuwait não queria fazer o pagamento e eles simplesmente atacaram, invadiram o Kuwait. Foi uma guerra, eu me lembro muito bem dessa guerra, foi, eu acredito que uma das primeiras guerras que foram televisionadas. A gente assistia essa guerra ao vivo na televisão, os bombardeios, a queima dos poços de petróleo no Kuwait. O Saddam Hussein chegou a lançar muito petróleo in natura, o óleo no Golfo Pérsico. Isso causou danos ambientais gravíssimos naquele período, né? E ele queria anexar o Kuwait. E os Estados Unidos, lógico, interviram, né? E defenderam o território kuwaitiano. Depois os Estados Unidos invadiram o Iraque após os ataques terroristas de 11 de setembro, né? As Torres Gêmeas, o Pentágono, as Torres Gêmeas do Pentágono causaram danos imensuráveis. Saddam Hussein declarou publicamente o seu apoio ao Osama Bin Laden. Lembra, esse conflito já é mais perto aí, que vocês já devem ter ouvido falar mais sobre ele, sobre os atentados do 11 de setembro. E começou a caça ao Osama Bin Laden e a invasão ao Iraque. Vamos lá, mais um questionário aí, número 2, lá de Minas Gerais, por 6. 10 anos após o início da Guerra do Iraque, 20 de março de 2003, o país ainda tem muitos problemas, o que pode ser constatado no comentário feito por John Kerry, secretário de Estado americano em visita ao Iraque. Pela primeira vez, muitos iraquianos vivem a experiência de poder expressar livremente a sua opinião, de poder se organizar politicamente sem obstáculos. Porém, seria falso esconder que há muito o que fazer. Isso é óbvio, né? Uma nação que viveu uma ditadura secular, simplesmente ganhar a liberdade de um dia para o outro, ser uma nação livre, né? Lógico que muita coisa havia de ser feita. Considerando-se as motivações e as consequências do conflito, é correto afirmar que, letra A, os Estados Unidos iniciaram, mesmo com a maciça rejeição dos países europeus, uma ofensiva militar contra o Iraque, visto que estavam insatisfeitos com a liderança de Saddam Hussein no Oriente Médio. As principais justificativas para o início do conflito foram a suposta existência de armas de destruição em massa, químicas e biológicas, e a necessidade de levar a democracia para o Iraque, com a derrubada da ditadura de Saddam Hussein. Ou letra C, o conflito transcorreu por 3 longos anos, ceifando a vida de milhares de soldados americanos que viam dificuldades em vencer as forças armadas iraquianas, especialistas em táticas de guerrilha, aprendidas com o Exército Vermelho Chinês. E letra D, a atual situação política do Iraque mudou consideravelmente, uma vez que foi atingida a democracia plena e os grupos terroristas foram todos banidos do país pelas tropas americanas que ainda continuam garantindo a ordem. Vamos lá, segundo questionário, reloginho na tela para vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos à correção do nosso segundo questionário. Considerando as motivações e as consequências da guerra no Iraque, é correto afirmar que, resposta correta, a letra B. As principais justificativas para o início do conflito foram a suposta existência de armas químicas, que, na verdade, não conseguiram comprovar a existência desse armamento químico.
Aqui é aquela visão que eu falei para vocês, mais geopolítica, né, do Oriente Médio, que seria o mundo árabe. Você pode se identificar como árabe ou se sentir árabe pela questão genética, ser um descendente mesmo dos povos árabes, pelo idioma, pela política e até mesmo pela religião. E esses povos têm essas características e formam a Liga Árabe. Vamos lá para um outro quiz aí, o número 3, questionário. Vamos fazer rapidamente a leitura aqui. O Islã foi alicerce sobre o qual se ergueu um grande império, o mundo muçulmano, que se estende pelo Oriente Médio, África do Norte e Ásia Setentrional, que a gente acabou de ver o mapa ali. E um pequeno trecho da Europa é o fruto desse império. O mundo árabe não se confunde com o mundo muçulmano. O Oriente Médio, núcleo histórico e cultural do Islã e do mundo árabe, figura como foco de conflitos geopolíticos nacionais e religiosos. Um dos eixos desse conflito é a disputa pela influência na região petrolífera do Golfo Pérsico, que a gente já viu, e o outro eixo é a questão nacional entre Israel e Palestina, que tem repercussões mundiais. Com base no texto acima e nos conhecimentos sobre a cultura árabe do Oriente Médio, podemos afirmar que a diferença entre o mundo árabe e islâmico é: letra A, árabe é a expressão utilizada para expressar os costumes e a cultura muçulmana. B, o islamismo deve ser a religião oficial de qualquer nação que queira se tornar árabe. C, árabe refere-se à língua e muçulmano refere-se à religião. Ou D, as diferenças entre o mundo árabe e o mundo muçulmano são praticamente nulas e tais palavras podem ser utilizadas como sinônimos. E finalmente a letra E, árabe é o nome da região geográfica em que habitam os povos islâmicos. Reloginho na tela para vocês. Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Vamos corrigir rapidamente aqui o nosso questionário. A resposta correta, a diferença entre mundo árabe e islamismo é a letra C. Árabe refere-se à língua e muçulmano refere-se à religião. Então não podem ser confundidos. Nós podemos ter árabes cristãos, e é o caso, né? Tem árabes que praticam outras religiões. Aí vamos rapidamente aqui à Primavera Árabe, já estamos quase retirando nossas tropas de combate. Essa foi uma série de revoltas, né, que é conhecida de vocês, aconteceu recentemente, começou em dezembro de 2010, que eclodiram em mais de 10 países no Oriente Médio. O foco foi aqui na Tunísia, o berço das revoluções, né? E esse termo foi popularizado pela mídia no início de 2011, após essa revolta da Tunísia, onde houve a deposição aí do ex-presidente Abdine Ben Ali. Os personagens aqui da Primavera Árabe, os conflitos, né, os principais. No Egito foi muito importante, foi considerado como o dia da fúria, né? A população, todos os povos aqui desses países reivindicando abertura democrática. Eles queriam regimes democráticos. Esses ditadores já estavam no poder e suas famílias há décadas, né? Todos eles foram depostos durante a Primavera Árabe. E o Muammar al-Gaddafi, né, teve o insucesso e acabou morrendo em combate durante a Primavera Árabe. Aí vamos ao conflito na Síria, também um conflito importante que acontece aí. Um sírio nunca colocou um papelzinho numa urna, então você já deve entender que eles não tiveram direito a voto, nunca. Assim como um saudita e um iraquiano, antes da invasão norte-americana em 2003. Esses países milenarmente foram impérios. A Síria, a família do Bashar al-Assad, já vem comandando a Síria há séculos, há décadas, né? Então, a Primavera Árabe também aconteceu lá na Síria, né, pedindo a deposição do Bashar al-Assad. A oposição violenta e as manifestações pacíficas provocaram a eclosão de protestos em todo o país e houve uma guerra civil que ainda está se desenrolando na Síria, na busca pelo poder. E ali nós temos vários povos, né? Tem o Exército de Libertação da Síria Livre, tem os curdos que também disputam o território, estão em guerra ali, tem a Turquia que tem interesse também na região, então é uma região bem conturbada. Mas lá no cerne da questão, alguns estudiosos ainda acreditam que tem a ver com o petróleo, com rota de passagem de exploração de petróleo. E finalmente, vamos finalizar aí com a guerra do Afeganistão, que ocorreu no governo do Bush. Nós não desejávamos essa missão, mas vamos cumpri-la, disse o então presidente George W. Bush
O pai dele já havia sido presidente também dos Estados Unidos, quando anunciou os primeiros ataques aéreos contra o Afeganistão, devido ao quê? Os ataques de 11 de setembro. Né? Como a guerra do Afeganistão é como se batizou o conflito iniciado com a invasão dos Estados Unidos depois dos ataques do 11 de setembro, fazendo uma caça ao regime do Osama Bin Laden, né? E o Talibã, o Al-Qaeda, os grupos terroristas que atuavam ali na região. O Bin Laden foi capturado, né? Foi morto pelos americanos, mas digo a vocês que o Afeganistão já foi invadido algumas vezes, já foi invadido pelos russos, a invasão americana, são alguns anos de invasão e é difícil invadir o território desses povos. Ele já tem histórias milenares de resistência, de invasões, né? Então o exército americano, com toda a sua parafernália militar, com todo esse poderio militar, ainda encontra dificuldades da guerra no deserto. O Talibã surgiu, né, nessa invasão, em 79, o exército soviético invadiu o Afeganistão apoiando os comunistas, aí surgiu o Talibã, esse grupo revolucionário. E vamos aí para o nosso último questionário, número 4. Os eventos ocorridos no dia 11 de setembro de 2001 geraram mudanças sociais nos Estados Unidos. Letra A, ampliar o isolacionismo e autossuficiência da economia norte-americana, mitigar ou melhorar o patriotismo e os laços familiares em razão das mortes causadas no atentado, atenuar o xenofobismo ou a aversão aos estrangeiros e a tensão política entre os países do Oriente e Ocidente, aumentar o preconceito contra indivíduos de origem árabe e religião islâmica, ou letra E, diminuir a popularidade e legitimidade imediata do chefe de Estado para lidar com o evento. Vai lá, reloginho na tela para vocês. Então, pessoal, estamos de volta. Vamos à correção do nosso último questionário. Os eventos ocorridos no dia 11 de setembro de 2001 geraram mudanças sociais nos Estados Unidos que aumentaram o preconceito contra os indivíduos de origem árabe e religião islâmica, a ponto de serem atacados, né, nas ruas, né, de alguns estados americanos. O Afeganistão, devido à posição, foi invadido, né, algumas vezes, tem uma posição estratégica também no coração da Ásia, ali, está no limite entre o Oriente Médio e a Ásia. Foi invadido por potências estrangeiras há séculos, ficando sujeito a alterações culturais e migratórias, sendo uma colcha de retalhos etnicamente falando, tem vários povos dividindo ali. No século XVIII, o primeiro governante afegão tentou conduzir um processo de unificação política no país que não teve resultado. E o Talibã, né, conseguiu manter-se forte durante a guerra, porque eles arrecadam até $1,5 bilhão por ano. Parte disso, infelizmente, vem do tráfico de drogas, porque o Afeganistão é um dos grandes produtores de ópio, da papoula, dessa espécie de papoula, da onde é extraído o ópio para a produção, infelizmente, até de heroína. Então, galera, vamos retirando nossas tropas de combate, que vimos na aula de hoje. Fizemos uma retomada da geopolítica do Oriente Médio, passando pelo conflito Israel-Palestina, a questão dos iraquianos, a Primavera Árabe e a guerra do Afeganistão. Valeu, pessoal! Até a próxima!